Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como tem sido a experiência de dar aulas online, de dar aulas de maneira remota, né? O suporte remoto. Eu tenho trabalhado com lives, com interação, então eu consigo manter um padrão muito parecido com o da minha aula presencial. Mas eu sei que toda prática, né, todo compartilhamento é bem-vindo. Eu gosto muito de ouvir como os colegas têm feito para saber o que é que eu posso adequar e também dizer o que eu tenho feito, que pode muito bem também ajudar o colega a pensar em estratégias, né, a partir daquilo que alguém já está fazendo. O momento é de adequação, né? Nós estamos precisando adequar nosso conteúdo, nosso planejamento. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu tenho feito para tentar manter o mesmo nível de aprendizagem, atingir os mesmos objetivos dessa maneira online. Eu estou gravando esse vídeo através do Zoom, mas além do Zoom eu tenho o Hangout, né? Que tem mais ou menos as mesmas funções. E nas duas plataformas eu tenho a opção de compartilhar a tela. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou mostrar aqui a primeira coisa que eu tenho feito muito é o uso de slides. Porque aqui no slide eu consigo ilustrar minha aula de uma maneira mais visual, né? Eu não tenho, já que eu não tenho o quadro aqui, eu não tenho, e também não optei por providenciar um quadro. Justamente porque alguns alunos me disseram que não fica legal, que eles não conseguem visualizar bem, mesmo que o professor faça com uma grafia grande, etc. Então, eu preferi não buscar a ideia da lousa. Aqui o Zoom me dá a opção de usar uma lousa virtual. Vou mostrar a vocês daqui a pouquinho. Mas o que eu tenho usado muito é o slide. Eu consigo apresentar meu slide aqui, aparecer nesse cantinho, se for o caso. Se eu não quiser aparecer também, eu venho aqui e minimizo. Isso no Zoom, tá, gente? No Hangout eu não lembro se tem essa função. Mas se eu quiser aparecer, eu fico aqui pequenininha ou não apareço durante o slide. Posso também, juntamente, no mesmo modelo de slide, eu posso corrigir alguns exercícios, no caso, os exercícios maiores. Por exemplo, esse aqui do Barba Azul. Minha turma tinha assistido ao vídeo que conta a história do Barba Azul. E eles fizeram análise do conto e eu não consegui fazer essa correção em sala, porque as aulas foram suspensas justamente antes dessa correção. Então, eu adaptei o meu material para o formato de slide. Então, eu tenho aqui as perguntas que estavam na análise do conto, onde se passa a história. E aí, eles iam me dizendo o que é que eles lembravam, e a gente ia comprovando por aqui. Inclusive, com o som, eu posso colocar aqui um pedacinho, ó. Por exemplo, esse daqui tem um pedacinho do vídeo, o áudio do vídeo. Eu optei por colocar mais o áudio do que o próprio vídeo, que a depender da internet do meu aluno e da minha também, claro, esse vídeo pode travar. Eu consegui exibir vídeo, sim, com algumas turmas e foi muito tranquilo. Vídeos curtos, não coloquei nada muito grande. Mas alguns professores se queixaram de que esse vídeo trava quando o aluno vai assistir. Então, aqui, esse vídeo aqui, ele tem alguns pedacinhos aqui de áudio falando sobre a história. E aí eu ia perguntando e corrigindo com eles aqui, ó, quais são os personagens, jogava, né, lançava a pergunta primeiro e eles iam me respondendo, quais são os secundários, o tempo é cronológico ou psicológico, e a gente ia discutindo, qual é o tipo de narrador, e aí eu mostrava um trecho aqui que comprova que o narrador é onisciente. E por aí, dessa forma, eu consegui corrigir com eles de uma maneira bem lúdica, visualizando de novo as cenas da história para que eles conseguissem fazer todos essas associações, esses elementos. Essa aula aqui foi uma aula de 5º ano. Outra coisa que eu consegui fazer com slide, revisão. Por exemplo, tinha uma turma que ia fazer prova, aqui o 6º. Eles iam fazer uma avaliação. Então, antes da avaliação, eu fiz um jogo de revisão com eles. Exibi aqui no slide perguntas.
Por exemplo, qual é esse país, produtor dessas telenovelas, seriados de televisão. E eles precisavam me responder lá no chat. Para esse caso aqui eu usei o chat, porque se eu fosse usar o microfone, ia misturar demais as vozes, né? E eu não ia conseguir definir quem foi o primeiro a responder, por exemplo, porque nesse caso eu queria dar uma pontuação extra, décimos extras, para acrescentar na avaliação para aqueles que respondessem primeiro. Posso também fazer isso aqui valendo nada, e eles vão interagir da mesma forma, porque eles querem ser os primeiros, né? Tem vários alunos que vão fazer questão de responder primeiro. E eu posso também prometer alguma coisa, no retorno eu vou dar bala, alguma coisa do tipo, se eu quiser, né, fazer esse sistema de compensação. Então, consigo fazer várias coisas aqui pelo slide, tem sido um amigo bacana. Essa mesma revisão aqui, eu posso transformar em um jogo e lançar lá na plataforma, em um joguinho do tipo, com 3 opções para ele clicar e ser direcionado para parabéns se ele acertar, ou ser direcionado para um tente novamente se ele errar. Depois eu posso até gravar um vídeo mostrando para vocês como é que eu vou fazer isso. Quando eu for fazer com esse jogo, eu posso mostrar a vocês como eu fiz. E eu tenho usado também bastante o próprio Word. Por exemplo, aqui eu tinha uma aula sobre artigos e contrações. Essa turminha que estava estudando artigo, eles não tinham ainda visto o conteúdo, nada sobre o conteúdo, não tinham feito nenhuma atividade, mas eles já tinham feito algumas unidades do Duolingo, que é um aplicativo que envolve bastante esses conteúdos de uma maneira bem simples. Os alunos nem percebem que estão estudando um conteúdo específico, eles vão fazendo, vão respondendo o joguinho e nem percebem o que de fato estão aprendendo. Então, eu sabia que eles já conheciam os artigos, mesmo sem ter ciência de que aqueles eram os artigos da língua espanhola. Então, o que é que eu fiz aqui nessa aula? Eu já deixei esse quadro aqui pronto. Na hora da minha aula, eu abri. E aí comecei com alguns exemplos, pedi que eles traduzissem aqui, por exemplo, a mulher. E em coro, todos eles sabiam traduzir a mulher para la mujer. E aqui eu ia grifando os artigos, né? Ia grifando, mudando a cor, ou colocando um efeito assim. E a gente ia percebendo quais eram os artigos em espanhol. Depois que eles faziam essa tradução, eu voltava aqui para essa tabelinha e eu pedia que eles encaixassem no lugar certo. Por exemplo, lá. Lá é artigo feminino, masculino, definido, indefinido. Em qual dessas cores eu vou encaixar o meu lá? E aí eles discutiam lá no chat ou pelo microfone mesmo. Não, eu acho que é no azul, eu acho que é no verde, eu acho que é no lilás. E à medida que eles fossem encontrando um consenso, eu ia preenchendo aqui com a ajuda deles. Não fiz nada sozinha aqui. E dessa forma a gente conseguiu formar, né, mostrar todos os artigos. Depois fiz o mesmo, fiz parecido aqui com as contrações. E deu super certo. Essa aula aqui foi uma aula muito interativa. Eles participaram muito dessa forma aqui. Esse outro modelo que eu trouxe para o Word aqui, na verdade nem foi para mim, eu fiz para uma amiga que dá aula para os anos iniciais. Ela tinha uma atividade no livro, era um joguinho assim de cartas, para ser jogado com 4 ou 3 jogadores, e ela não sabia como fazer, porque ela já tinha até passado para casa para cortar as cartinhas e tal, mas ela não tinha como fazer esse jogo. Então eu transformei as cartinhas aqui em imagens, empilhei uma em cima da outra e durante a aula o que ela faria? Ela ia selecionar 4 alunos de cada vez, a turminha dela era uma turma pequena, que daria para fazer isso tranquilo. Ela ia selecionar 4 jogadores de uma vez, se ela quisesse até colocar o nome do jogador aqui, ó, junto com o aluno soletrando suas letrinhas, ou ela poderia colocar o nome do aluno aqui para ele encontrar o nome dele, para ele encontrar qual é a cor, né, da fichinha dele. Ela também poderia interagir dessa forma, para o caso dos alunos que já reconhecem, né,
a sequência das letras, mas ainda não sabem escrever. E aí, essa atividade era uma atividade que ela precisava ir espalhando as cartas. Uma carta para o jogador 1, uma carta para o jogador 2, uma para o 3, uma para o 4. E aqui ela podia até pausar nesse momento, fazer a contagem com eles para definir quem era o jogador que estava ganhando aqui nessa rodada. Depois ela ia espalhar de novo essas cartas e os alunos iam fazer a soma dessas cartas para definir quem foi o jogador campeão da rodada. Desse jeito aqui, ó, passando as cartinhas uma do lado da outra, acabou a pilha de cartas, agora é só somar e definir quem foi o jogador que pontuou mais. Acredito que aqui foi o 4, né? Rapidamente, olhando assim rápido, acho que foi o 4. Então, eles iam contar todos esses pontinhos e determinar quem foi o jogador vencedor da rodada. Ao meu ver, era uma atividade bem lúdica, bem interessante. O aluno ia se prender ali, né, naquela batalhazinha. E estaria cumprindo a atividade do livro também tranquilamente, sem ter que esperar, né, o retorno para fazer essa atividade. Daria para fazer à distância também. Outra coisa, correção. Como é que eu tenho feito correção? Fora esses modelos que eu já mostrei para vocês aí. Eu tenho usado muito o livro através de print. Por exemplo, vou abrir qualquer turma minha aqui, só para mostrar a vocês. Para quem trabalha com a rede Pitágoras, eu encontro o livro aqui, ó, parte da turma no Google Drive. Depois eu vou aqui no Drive compartilhado e eu vou encontrar todos os livros aqui dos meus alunos. Vou abrir aqui o do 6º ano de espanhol, o livro do aluno, que eu não quero a resposta nesse momento. E aí eu vou fazer o seguinte, que aqui eu tenho feito, tá? Para corrigir, só uma sugestão. Eu vou escolher a questão que eu quero corrigir. Esse livro tem bastante coisa que funcionaria tranquilamente, né? Mas aqui, por exemplo, essa daqui eu não tinha feito ainda. Printei, soltei o áudio, eles preencheram tranquilamente durante a minha aula. Foi uma atividade que nós fizemos em sala, no caso, em sala virtual, coletivamente. Deu super certo, eles ouviram muito bem o áudio aqui, preencheram com o gentilicio e a capital desses países. Mas, por exemplo, essa tabelinha aqui, qualquer atividade aqui do livro, tá? Eu posso printar e corrigir com eles coletivamente. Essa tabela, eu vou pegar essa tabela aqui como exemplo. Eu posso colocar ela, posso deixar ela num tamanho bacana aqui. E aí eu venho em printar. Como é que eu printo? Ctrl Print. Ctrl Print. Clico nos dois ao mesmo tempo. Deixa eu tirar o mouse da frente. Ctrl Print. Percebam que eu printei até o número 12 aqui, né? Eu vou abrir o Paint no meu computador, que é super simples de usar também. E vou colar essa foto que eu tirei do meu computador. Vou selecionar aqui só o pedaço que eu quero mostrar para o meu aluno. Se eu quero mostrar isso aqui. Vou cortar, mas ainda ficou um pedaço lá, né, no livro. Então, eu vou ampliar isso aqui, ó. Vou ampliar mais para caber aqui do lado. E vou voltar lá no livro, meu livro digital. Isso serve para uma atividade impressa também, tranquilamente. E eu vou printar de novo, mas agora o meu foco é do número 13 e em diante. Vou dar Ctrl V aqui, vou afastar aqui só para não misturar. Aliás, coloquei pequeno demais esse espaço. Vou colar de novo. E aí eu vou selecionar aqui só do 13, aliás, vou puxar do 12 para conseguir encaixar melhor. Vou puxar aqui do 12 em diante e vou encaixar aqui nessa tabela. Aqui, 12. Não precisa ficar perfeitinho não, mas normalmente fica bem bom. Esse compresso aqui ficou um pouquinho torto, mas tudo bem. Corto. Tenho minha folha toda digitalizada aqui em formato de imagem. Eu vou aqui em arquivo, vou salvar como atividade. Atividade. Está lá na minha área de trabalho. Aí percebam o que é que eu faço aqui para
para abrir essa atividade. Eu venho aqui na minha área de trabalho, atividade está aqui, eu vou clicar com o mouse direito, vou abrir com Paint. Quando eu abrir aqui com o Paint, ele vai me dar a opção de preencher isso aqui com o aluno. Então, com minha tela compartilhada, eu vou deixar isso aqui aberto, eu posso deixar bem grande, e aí eu vou corrigindo com eles. Por exemplo, o que é que vocês puseram aí, gente? É Equador, qual é a capital do Equador? Me falem, por favor. E eles vão me falando, e eu vou preenchendo aqui, posso editar essa fonte, posso deixar maior ou menor. Se for o caso, eu posso até usar um lápis, né? Posso usar um lápis ou um pincel um pouco mais grosso para fazer alguma coisa. Se eu for um professor de exatas, por exemplo, eu posso fazer minha aula toda por aqui. Se bem que o professor de exatas, o Word, ele dá essa opção, né, de você fazer lá pelo Word, usando as fórmulas, os elementos, como é que eu chamo? Os elementos gráficos, né, por exemplo, a raiz quadrada. O Word dá essas opções, eu acredito que pelo Word fica mais visível, fica mais legal para o aluno. Então, eu consigo fazer essa correção por aqui também, tranquilamente. E é isso. São basicamente esses os recursos que eu tenho utilizado na minha aula. Outra questão interessante também é a agenda. Eu ponho minha agenda. Deixa eu abrir aqui só para mostrar a vocês. Minha agenda do dia, eu deixo sempre ela bonitinha, num formatinho assim, maior, com a letra bem legível. E aí, no final da aula, eu deixo, né, uns minutinhos para eles anotarem a agenda, para que eles mantenham o hábito de ter esse controle, essa anotação registrada na agenda, justamente para não perder, né, esse foco, tendo em vista que nosso cronograma está diferente, está tudo diferente. Então, a agenda também eu costumo deixar aqui, bem grande, para que eles consigam visualizar. Na hora de gravar, o que é que eu busco sempre fazer? Evitar ruído, normalmente porta fechada, um ambiente que não seja muito grande para não ficar fazendo eco durante a minha gravação. Meu microfone, né, no caso, meu fone, quando eu estou falando com o aluno, eu uso sempre o fone aqui no ouvido. Se eu não estiver falando com o aluno, se não estiver ouvindo ninguém, eu prendo ele aqui e deixo aqui, como se fosse um microfonezinho de lapela. Deixo ele aqui porque fica próximo à minha voz, o som sai melhor e o fone ele acaba filtrando um pouquinho os ruídos, né? O meu vídeo não vai ficar tão ruidoso como ficaria se eu tivesse com o microfone aberto aqui, usando apenas o microfone do computador. Certo, gente? Então, acho que é isso. O que eu tenho feito é basicamente isso. E, felizmente, assim, até agora, eu tenho tido um resultado bem positivo. Os alunos têm me dado um feedback bem bacana e eu estou muito satisfeita. Certo? Se você tiver uma sugestão para me dar, eu vou ficar muito feliz em receber, né? O momento é disso, é de compartilhamento. Lá no compartilhamento, eu vou interromper aqui esse compartilhamento e vou finalizar o vídeo. Vou gravar outro daqui a pouquinho, mostrando como é que faz essa questão do jogo no PowerPoint, que também é interessante para mandar para casa com revisão. Vou lançar lá outras dicas, tá certo? Beijo, galera. Tchau.